Fala galerinha do bem, Amadeu na área, trazendo notícias rápidas e rasteiras. Hoje, segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026. Hoje, o canal Boteco do Amadeu completa 7 meses. Graças a vocês e graças ao maior de todos, graças a Papai do Céu, que as coisas estão fluindo, estão caminhando. Espero que continue, porque vocês são importantíssimos para o crescimento do canal Boteco do Amadeu. Galerinha, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like, dê aquela curtida, compartilhe, divulgue. E no cantinho do lado direito, sabe o que tem lá? Tem um sininho, dá um toquezinho naquele sininho lá, porque toda vez que subir um conteúdo, vocês receberão as notificações. E lá na barrinha, lá onde tem salvar, compartilhar, tem hypar. Dá aquela hypada lá, sabe por quê? Porque aí o canal Boteco do Amadeu vai ganhar pontos. E esses pontos, o YouTube agora tem uma nova ferramenta no YouTube, que quanto mais hypado o vídeo estiver, e quando alguém vier no YouTube procurar saber sobre o Vasco, o YouTube vai indicar o Boteco do Amadeu. Mas vamos lá, vamos falar do jogo de ontem rapidinho. O Vasco entrou com um time completamente alternativo ali, só tinha o Léo Jardim ali de titular, o Puma, que de vez em quando entra na lateral esquerda, às vezes na lateral direita, quando o PH na lateral direita, quando ele está suspenso, alguma coisa nesse sentido, ele joga na posição de origem dele, ou estava jogando também um pouquinho improvisado do lateral esquerdo. Mas um jogo horroroso para mim, um jogo pífio. Eu acho que o Vasco deixou muito a desejar. É como falaram ontem para mim, mas estava calor para o Nova Iguaçu, estava calor para o Vasco e para o Nova Iguaçu. Até fiz a pergunta para o Diniz, qual foi a maior frustração, se realmente foi o desempenho ou o empate dentro de casa. Ele respondeu que foram os dois. E realmente, com todo respeito à equipe do Nova Iguaçu, o Vasco não pode empatar mesmo com um time alternativo, com 15 mil pessoas empurrando o Vasco não pode empatar com a equipe do Nova Iguaçu. É lamentável, o Vasco poderia estar hoje com 6 pontos. O Volta Redonda está em primeiro com 6 pontos e o Vasco com 4. E quarta-feira vamos pegar o Flamengo. Mas vou falar aqui sobre o Johan Rojas, né? O jogador meia colombiano, entrou meio assim devagar, mas é um jogador que vimos que tem habilidade, um jogador que gosta de ir para frente. Lógico, ainda demanda tempo, como o próprio Diniz falou, precisa um pouco mais de treinamento, um pouco mais de adaptação, mas gostei da postura dele. É um jogador que vai para frente, não tem medo, e com o tempo eu acho que ele vai se ajustar aí na equipe do treinador Fernando Diniz. O Alan Saldívar também, um jogador que vem lá de uma outra liga, né? Foi a Liga Uruguai, agora a Liga Chilena, e hoje, no momento, ele está na Liga Brasileira defendendo o Vasco da Gama. É um zagueiro que é promissor, tá? Eu acho que tem situações que ontem, acho que era o primeiro jogo, estava nervoso, deu um mole, mas conseguiu recuperar uma bola. Eu acho que 2 vezes ali ele não conseguiu, mas a bola foi para fora, e temos também o Léo Jardim que salvou. Mas esse detalhe, falar de Alan Saldívar, eu vou trazer aqui um convidado muito especial, que para mim foi um grande zagueiro, capitão da América, um dos melhores zagueiros que eu, nos meus quase 58 anos de idade, vi jogar. Nosso capitão da América, Mauro Galvão. Fala, meu capitão, o que você achou da estreia do zagueiro uruguaio Alan Saldívar? Eu acho que não é fácil, né, você trocar de um país para outro, outro estilo de futebol, né? Eu, na verdade, eu não conhecia o Alan, o nome dele, né? Então, eu acho que o jogador precisa de um tempo, né, para se adaptar bem, se chega com a família, tudo, né, tem que conhecer, né, a cidade diferente, os companheiros também, outro tipo de jogo. Eu acho que a exigência aqui é muito grande, então talvez isso faça com que o torcedor fique sempre esperando muito, né, do jogador, né, que chega. Então, eu particularmente assim não vi nada assim de muito fora do normal. Ele fez uma partida boa, né, discreta, assim, não foi nada terrível. Tem um problema no Vasco, né, que é a questão da saída de bola, né, que o pessoal acha que tem que sair jogando sempre, mesmo que tu esteja marcado, mesmo que tu esteja totalmente sem condições de fazer, os caras querem que tu saia jogando. Então, ele fez isso, ele fez aquilo que o pessoal pede. Não tem ainda, assim, mais ou menos a ideia de como os companheiros se movimentam. Eles ficou um pouco, às vezes, indeciso no fazer o passe, não é? E aí, eu acho que talvez tenha sido um erro deles de tentar fazer o passe
a qualquer custo, né? Que é o que acontece com os jogadores do Vasco. Não importa se vai perder a bola, não vai perder, o jogador tem que tentar sair jogando. Isso aí condiciona, né, o jogador, né? O jogador fica com aquilo na cabeça, ele tem que sair jogando, tem que sair jogando. E às vezes você não tem como sair jogando, aí você tem que botar essa bola lá na frente, né? Tirar o perigo dali. Né? Porque o Vasco poderia ter tomado ontem uns dois gols, pelo menos, nas saídas de bola por dentro, né? Tentando sair jogando por dentro. Então, eu acho que aos poucos aí ele vai se entender melhor com os companheiros. O Pumita é um jogador que apoia muito, e ele tem essa característica. E o zagueiro que joga do lado dele, ele vai ter que cobrir bastante, vai ter que fazer cobertura. Não é? Então, eu acho que seria interessante. Não é? Mas, de uma maneira geral, eu acho que o Vasco tem que ter uma cobertura melhor. Não é? A cobertura do Vasco não é boa quando o jogador sai, principalmente os zagueiros do Vasco. É só olhar a final aí, contra o Corinthians e ver que duas bolas colocadas no meio da zaga, praticamente teve uma terceira ainda que foi uma rebatida, o cara deu e pegou a nossa defesa totalmente aberta, né? Um em cada lado. E aí é difícil, né, cara? Porque se sem zagueiro, como é que você faz? Quem faz a cobertura? Não tem, né? Então você tem que fazer assim, esperar, né? Que a bola não seja boa, que a bola vá para o goleiro, né? Ou então que o atacante erre o gol, né? E aí o Vasco perdeu, né, nesses lances de bola colocada nas costas da zaga, né? Mal colocada, não tinha cobertura, e então com certeza foi uma coisa calculada pelo adversário, né? Já vendo que os zagueiros saem para o lado para dar opção de jogo. Quando você tem uma zaga assim, você tem que ter alguma cobertura, alguém tem que fazer essa função aí. E o Vasco ficou assim totalmente exposto, né? E ontem foi mais ou menos o que aconteceu, né? Perdeu a bola, e cada vez que perdia a bola numa zona perigosa, o Nova Iguaçu vinha, né? E ainda bem que o Léo Jardim estava num dia bom, pegou, né, os chutes do Nova Iguaçu. Tá? Mas não vi assim nada de fora do normal do jogador, né? O Alan, né? Tem muita coisa ainda, recém começou a jogar. Agora precisa, lógico, pegar logo o ritmo daqui, né? Que é diferente, onde ele vem. Vimos aí a explanação do grande capitão da América, nosso zagueiro Mauro Galvão. Mauro, muito obrigado aí pelo carinho, obrigado por estar participando do canal Boteco do Amadeu. Aqui, ó, o Amadeu fica muito grato, um abraço, sucesso. Futuramente estaremos lá fazendo, como eu te falei no privado aí, eu, você e Sorato, lá no golfe, no campo do golfe, lá na Barra, vamos fazer uma resenha e fazer uma live falando de Vasco. Obrigado, Mauro. Fica com Deus. Um beijo, um feliz ano novo mais uma vez para você. E vamos falar aqui o quê? Ryan. Segundo o grande jornalista, meu amigo, Lucas Pedrosa, o Bournemouth, né, o clube que disputa a Premier League, né, a primeira divisão do campeonato inglês, o Vasco não aceitou a proposta, achou a proposta um pouquinho baixa, e o Vasco agora aguarda uma proposta melhor. E pode estar pintando uma proposta do Newcastle e também do Tottenham. E agora também pintou uma proposta do Al Hilal. Então foi o que o Diniz falou ontem na coletiva. Vamos aguardar, eu achava melhor o Ryan ficar essa temporada e na próxima, com 20 anos, alcançar voos mais altos. Eu acho que o Ryan tá, sabe, a cada jogo ele vai tendo uma crescente, isso é muito bom para o crescimento, não só como ser humano, como homem, mas também como profissional e atleta profissional. Eu acho que ele ficando mais essa temporada vai ficar legal. Lógico, queremos que ele fique essa temporada, mas pode ser que na temporada de verão, que é a temporada do meio de ano, é onde a galera vem forte, pode ser que o Ryan não, né, o Vasco não consiga segurar o Ryan na temporada de verão, que é agora na época da Copa do Mundo, em junho. Mas vamos aguardar. E falar também, segundo o nosso amigo, o jornalista Vene Casagrande, a respeito do David e Lucas Freitas. O David, né, não vai para o Vitória, mas o Vitória quer levar o David, mas quer levar também o Lucas Freitas. E sabemos que o Lucas Freitas tem um contrato, né, de vitrine com Vasco e Palmeiras. Então o Vasco tem um contrato de vitrine, né, com o Palmeiras a respeito do Lucas Freitas. No caso de venda, 50% para o Vasco, 50% para o Palmeiras. E sendo assim, acho que o Vitória, segundo o nosso amigo, grande jornalista Vene Casagrande, disse que o Vitória aí só quer se levar os dois. E também falando, para finalizar o vídeo aqui,
Agradecer a todos vocês. O Lucas Freitas ontem, né, teve a contusão no ombro, saiu do lugar, foi colocado, segundo a assessoria de imprensa, a gente conversando ali depois da coletiva, eles falaram pra gente que foi colocado e hoje, segunda-feira, estará fazendo novos exames para saber se ele tem reais condições de estar relacionado para a partida diante da equipe do Flamengo na próxima quarta-feira. Valeu, galerinha! Muito obrigado, fique com Deus e curta esse vídeo, hein? Esse vídeo hoje com o nosso Capita, falando realmente de zaga, falando da estreia do Alan Saldivia, vai ser muito bacana. Valeu, galerinha! Fui! Fique com Deus, hein?